Apertei gravar, gravar, gravar. Tá indo. Agora tá. Então pronto, pessoal. Bom, vamos lá. Aula de técnicas de programação, dia 14/10/2020. Tá ok? Só relembrando algumas coisas que tratamos aí nas outras aulas, ou na outra aula, e que faz um tempão já, né? Então vamos dar um overview aí do que a gente viu. Parada onde a gente continuou, implementar as coisas, dá andamento normal agora ao nosso componente aí de técnicas de programação, tá bom? Foi tudo bem com a aula de Git do professor Luiz Felipe lá que ele passou para vocês? Nem perguntei isso para vocês, né? Foi, né? Legal. O professor Luiz Felipe com certeza estará com vocês semestre que vem, tá bom? Em algum componente aí. Provavelmente PW2 junto comigo. A gente dá essa aula em parceria, né? PW2 é eu e ele que toca aqui na ETEC atualmente no curso, sou eu e ele, né? Então, provavelmente a gente vai continuar com esse trabalho no próximo semestre. Então, provavelmente vocês terão, pelo menos de PW2 com ele, vocês terão. Tem mais alguns componentes que dá aula esse semestre. E continuar, então foi legal para vocês o conhecê-lo também. Ele é o nosso auxiliar docente na ETEC, né? Então, ele é o professor que é o nosso braço direito, esquerdo, na questão de laboratório. Foi meu aluno na ETEC em 2015, 2014, sei lá, uma parada assim. Foi meu aluno, técnico, saiu, graduou, prestou concurso para auxiliar docente, entrou, depois entrou no processo seletivo de professor, entrou, depois prestou concurso de professor, entrou também. Então, é o nosso ex-aluno aí que faz parte do corpo docente hoje, só enche o tio aqui de orgulho. E a mesma coisa o Emerson Silva também, que foi meu aluno também. E está aí como professor de vocês também, tá? Bom, seguindo aqui as nossas notas de aula, já que só a Evelyn, o Eric, o Raul e o Cauã gostaram da aula do Luiz, eu vou falar isso para ele lembrar disso semestre que vem. Mas vamos seguir aqui. Bom, vamos lá onde eu parei. Bom, a ideia proposta por nós... bom, né, Rafael? Uhum. A proposta nossa era criar um projetinho para validação da média de aluno. Uma coisa muito simples, eu acho que não tem muito segredo nisso, porém, a ideia principal aqui é a gente aplicar. Eu gosto de fazer esse tipo de aula com o pessoal. Com certeza, quanto mais a gente vir da aula, melhor. Sempre ajuda. E eu gosto disso pra caramba. Vocês não imaginam como isso me enche de orgulho. Fazer algumas coisas com vocês, do ponto de vista de programação, tete a tete, programando ao vivo e a cores, e passando um pouco da experiência que a gente tem, da convivência, então aplicando algumas técnicas de programação, dando um pouquinho da realidade do que é interagir com o usuário e aplicarmos algo que é pedido, né? Nesse exemplo do Java, mais para frente vocês vão ver que a gente faz alguma brincadeira aí, trabalhando com a ideia de, puxa vida, o usuário vem e pede alguma coisa diferente. Caramba, como que a gente trata isso? Qual que é a forma que a gente trabalha isso, né? E obviamente que eu faço aqui pelo menos o caminho bonito, né, da coisa. A gente sabe que no dia a dia com o usuário não é muito mar tranquilo, né, águas tranquilas. A gente passa por alguns perrengues e até questões muito bobas, né? Posso até enfatizar um exemplo para vocês que aconteceu comigo hoje. Hoje um usuário me ligou, eu acho que eu já comentei em aulas anteriores com vocês, que é um usuário que
Eu brinco, né, que é um dos melhores usuários que eu tinha dentro da empresa, porque ele é um usuário que a gente implementa o sistema, a gente consegue bater um papo com ele, ele consegue dizer exatamente o que ele quer, do modo simplérrimo dele, mas ele consegue me passar muito bem o que ele quer, né? Ele tem 54 anos de empresa, é um senhor já está na casa dos 80, se eu não me engano. E só que a pessoa vai ficando idosa, né? E aí é onde entra um dos das partes que nos compete como desenvolvedores também, né? Eu costumo dizer que nós desenvolvedores somos pessoas que tudo isso que a gente está fazendo, né, pessoal? Vocês veem que é da área de exatas, né? Cálculo, programação, né? Então isso aqui é muito área de exatas, mas o tratar o usuário, ou tratar com o usuário, muitas vezes nos exige que nós façamos um meio de campo aí com humanos, né? Então, muitas vezes a gente tem que tratar com o usuário, né? E o usuário é um ser humano, tá lá do outro lado, e muitas vezes a gente precisa entender essa atitude do usuário, né? Ou as dúvidas que ele tem. Esse senhor me ligou hoje e ele falou assim para mim: Marcos, eu estou tentando dar entrada em umas notas fiscais aqui e eu não consigo fazer isso. Caramba, como assim, né? Eu vou pegar aqui, ó, vou pegar uma tela só para mostrar para vocês aqui. Não simboliza, né? Não simboliza o que o que é, mas só para vocês entenderem aqui, ó. Vou abrir o Google, tudo bem? Então, olhem aqui, ó, essa caixinha aqui. Aí ele ligou para mim e falou assim: Marcos, eu não estou conseguindo dar entrada nos recebimentos, nas notas fiscais de recebimento. Na semana passada aconteceu um caso, ele falou a mesma coisa para mim, eu falei, por favor, o senhor me passa o número da nota que o senhor está querendo dar entrada? Ó, o sistema recusa, fala que não dá para dar entrada, mas ele não sabia me dizer a mensagem que o sistema dava, né? Eu falei, me passa o número dessa nota. Aí eu fui no banco de dados e verifiquei que a nota fiscal tinha sido dada entrada há 15 dias atrás, cara. E aí eu simulei no sistema e o sistema informa isso para ele. Mas ele simplesmente não lia a mensagem. Dava lá um negócio, os caracteres em vermelho, e ele simplesmente falava: Meu, senhorzinho, 80 e poucos anos. 80 abaixo, tá? Não é 80 alto, quase 90, 80 abaixo. Mas é um cara que tá na empresa há 55 anos, então imagina o respeito que um senhor desse tem dentro da empresa, né? Aí eu falei assim: Ó, essa nota já deu entrada no dia primeiro. Você não lembra? De repente está aí no. Se você pagou essa nota, o sistema está dizendo aqui para mim que já foi dada entrada. Mas que dia é isso, meu filho? Eu falei, no dia 1º do 10. Tá bom, meu filho, vê essa outra aqui. Aí ele me passou outro número de nota. Eu fui lá, pessoal, de entrada no dia 7, sei lá, 6. Essa aqui foi dada entrada no dia 6, já foi dada entrada. Ai, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Tá bom, Marcos, obrigado. Qualquer coisa eu te ligo. Falei, tá bom. Ligou o telefone, esse assunto não ligou mais. Quando foi hoje, ele me ligou de novo. Quando foi hoje, e assim, né? Eu abarrotar de coisa, um monte de coisa de fazer, um monte de coisa atrasada, um monte de coisa para implementar. Quase 2 vezes. A gente até zoou com ele, que ele deveria ganhar 2 aposentadorias. Aí o telefone toca, é ele. Ô, Marcos. Ai, meu Deus do céu. Pois não, seu vendo. Marcos, é o seguinte, ó. Eu tô tentando dar entrada em 9 notas aqui e não acontece nada. Eu falei, como assim nada? Nada, na tela de leitura lá do DANF, da DANF, né? DANF é um documento auxiliar de nota fiscal eletrônica que tem um número, né, com 44 posições. E aí a gente dá um leitor de código de barra para eles, ele
põe a pistola, né? Leitura, lê o dump. Quando ele lê o dump, o que o sistema faz? A tela do sistema tem um text box desse aqui, sabe? E aí ele preenche aqui automático e perde o foco automaticamente e já vai na base de dados e consulta. E aí, quando ele me falou isso por telefone, eu não entendi bolhufas, galera. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte. Me dá o acesso da máquina. Aí eu fui lá e entrei remoto na máquina dele. Abri o sistema e fiquei só olhando. Eu falei, faz uma gentileza para mim. Faz a leitura da nota lá para mim, por favor. Aí ele, tá bom. Aí eu fiquei olhando para a tela e ele deixou o telefone lá e foi. Aí eu fiquei olhando para a tela aqui, ó, né? Fiquei olhando para a tela e tal. E nada acontecia. Meu, ficou uns 2 minutos. De repente ele veio, tá vendo? Ó, dei entrada em 4 notas e não foi. Tentei 4 notas, perdão. Lei 4 notas e não foi. Aí eu fiz assim, ó. Vocês estão vendo o conteúdo do meu mouse aqui. Eu vim aqui na tela dele e só fiz isso. Aí eu falei, o senhor tenta lá de novo? Quando foi lá, ele leu a nota, preencheu, bluf, carregou. Ô, meu filho, agora foi, você é um gênio. Aí eu falei, caramba. Eu comecei a rir, né? Obviamente não na frente dele, né? Aí eu falei, seu João, faz o seguinte, ó, só posso dar uma dica pro senhor? Aí, pode, claro, meu filho, pode falar. Quando o senhor for abrir o sistema e quando o senhor for ler a nota, só se preocupa em dar um cliquezinho dentro da caixa. Eu falei até pro cursor lá, né, aquele pauzinho, ficar piscando pro senhor. O pauzinho ficou piscando pro senhor, só pode ler aí que vai carregar os dados pro senhor. Então, ou seja, é convivência. Esse é o dia a dia nosso, gente. Por quê? Quem é o pai da criança que a gente fala, né? É você criou o sistema. Então, principalmente dentro das empresas, vocês vão ver muito isso, né? A gente prega a seguinte questão, que você como dev ou como uma equipe de devs, todos têm que conhecer todos os sistemas que você trabalha. Mas quando a gente vai para a prática do dia a dia, a gente não leva isso muito ao pé da letra, né? A gente vai atrás do pai da criança. Então, muitas vezes você está lá trabalhando, quem é o cara que cuida de tal sistema? É fulano, já transfere para ele e ele que se vira. A ideia é que a gente faça isso, né? Dê suporte a vários sistemas e conhecer, até porque dentro da empresa pode ser que a pessoa saia da empresa, pode ser que essa pessoa entre de férias, pode ser que a pessoa esteja doente e tem que ter essa parte de suporte, né? Pô, mas suporte em sistemas? Obviamente, tem que ter o suporte de sistemas, né? Então, foi um caso simples que aconteceu, mas que exige da gente paciência, e a gente foge um pouco dessa área de exatas e cai um pouco na de humanas, né? Às vezes para suporte para alguns senhores, o negócio é ter muita paciência e calma. É isso mesmo, não tem jeito. Boa noite, professor. Boa noite. Ô, professor, já tem muitos anos que trabalha na Simpal? Eu, 12 anos. Você não conheceu o Anailton, não, né? Encarregado, não é? Ele trabalhou um tempo lá, depois ele abriu uma loja de material de construção. Se for o que eu tô pensando, era um que era encarregado e saiu. Ele trabalha no CPD, Newton, alguma coisa assim, Anailton. Ele já deu aula na Bit Company. Não, isso aí. Tá, isso aí foi. Tá. É o meu gerente conta. Isso foi antes de mim, isso aí, pô. Ele contou mesmo desse rapaz. Contou mesmo. Sabe toda a história, né? Aham. Contou. Ele foi meu professor na época do Windows 3.1, DOS 6.0 e o DBase 3 Plus. Então você é dessa época que nem eu. Tá. WordStar, Lotus 123, esses caras aí.
Sim, tá. Eu tava pensando que era da fábrica, mas do CPD. O meu gerente contou mesmo. Ele saiu e abriu. Ele falou alguma coisa de material de construção, mas ele não chegou a explicar se era um depósito, era alguma coisa. Ele bombou, professor, ganhou muita grana. Ah, que bom. Então vou fazer isso também. A bronca dele, ele queria uma promoção na carteira e na época não deram. Aí quando ele disse assim, não, agora eu saio, aí quiseram recorrer, mas ele não quis mais. É. Professor, você pode dar uma revisão da última aula? É isso que eu vou fazer, cara. A ideia, inclusive, é essa. Então, ó. Cadê? Aqui. Deixa eu só me achar aqui no meu arquivo. Então, voltando. Então, gente, a gente tem que ter essa consciência, tá? De também prestar esse suporte aos nossos usuários. Por isso que essa ideia da gente implementar bem os sistemas da melhor forma possível, da forma mais clara possível, é ótimo, porque provavelmente não, vocês sempre terão que voltar neles. Para dar um suporte, para acertar um erro, para poder acrescentar algo ou simplesmente para poder entender aquela rotina e explicar para o teu usuário que muitas vezes vai ter dificuldades, tá? Então isso é de praxe, isso é padrão, a gente precisa ter isso engajado no nosso dia a dia, tá? Então, nós fizemos a instalação do NetBeans, né? Para que ele possa ser a base nossa aí para trabalhar. Aí criamos um projeto novo, uma aplicação Java, demos o nome de aula TP, tá? Criamos aí um JFrame, que vai ser o nosso formuláriozinho aqui da nossa brincadeira. Chamamos a classe como média aluno, né? Então foi onde ele confeccionou aí o padrão da nossa primeira classe. Tá bom? O formulário foi criado em branco e nós fizemos a montagem na nossa tela, tá certo? Então trabalhamos com JFrame, trabalhamos aí com os JText Field, trabalhamos com o JLabel e trabalhamos com os botões, né? Então foram 4 elementos básicos que a gente trabalhou, certo? Um frame, trabalhamos com os JTexts, os JLabels e os buttons, JButton, tá? Uma tela simplérrima de montagem, mas para uma questão da gente montar algo de estética. E aí começamos a fazer a programação. Bom, voltando aqui no nosso código, deixa eu até lembrar como está o meu aqui. Entendeu? Tá com nada. Então vamos fazer em cima do meio aqui. Então olha só. Antes de qualquer coisa, nós fizemos o import do Javax Swing JOptionPane, que nada mais é que a gente colocou a explicação. Opa, aqui embaixo. Ela é uma classe já que a gente importa do Java que nos possibilita a criação de caixa de diálogo mais amigável com o nosso usuário, tá? Então, a gente importa isso para o nosso código, tá bom? E fazemos a utilização dele, né? Então, quando a gente entra na essência da programação, a gente fala. Então, aqui a gente já começa aqui com import swing.jOptionPane. E a gente vê que ele é chato, que ele é sensitive, tudo bem? Então eu preciso ter letra maiúscula, letra minúscula, em tudo que é canto. Aqui ele aparece esse ponto de atenção. Que ele está querendo dizer o que para nós? Ó, você está importando uma biblioteca do Java, porém você não está usando-a.
Aí você pode falar, não, idiota, eu não estou usando porque eu acabei de colocá-lo. Nem deu tempo de programar ainda. Mas ele já te dá um ponto de atenção aqui, tá? Após isso, o número 2 aqui, é a programação do JBTN Calc, que lá no nosso amigo aqui é o calcular aqui, ó. Se você clicar 2 vezes, ele vai direto para dentro do método já, tá vendo? Que legal. Então ele já bate dentro do método lá. Então, private void. Private void, ele quer dizer que é uma instrução ou é uma função privada dessa classe. Mais lá na frente, nós vamos ver que nós temos uma public também. Tudo bem. Mas ele que é qual é essa toda, né? Que a gente fala para private, tal. Isso aqui são conceitos de orientação ao objeto, tá bom? Que alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre isso. A gente vai abordar bastante coisas sobre orientação ao objeto. Nesse primeiro módulo, não tanto, mas as professoras Aline e Mayra em APS, eu peço que elas deem. Estou dando um zoom, mas fica pequeno. Deixa eu editor, data, formatação, tamanho do recuo. Se alguém saber de cor salteado aí onde mexe essa fontes e cores, vou aumentar, jogar um 18 aqui. Melhorou? Fica muito pequena, né? Melhorou aí? Mais maior, Célia? Tá bom, professor, deu uma melhoradinha. Melhor que tava. Professor, Tá ótimo. o professor, Não. professor, Tá bom, professor, tá ótimo. Professor, acho que você ficou mudo. Evelyn? oi, onde o senhor definiu o J nome? A variável. Eu acho que a Evelyn tá com algum problema, que não tá. Tá me ouvindo agora? Professor, tá me ouvindo? Tá mudo, professor. A gente não ouve nada.
Estão me ouvindo? Agora sim. Agora eu te ouvi também. Evelyn, fala de novo comigo. O senhor está me escutando? Agora sim. Onde o senhor definiu o JNome? Ali, jnome.get. No código você está falando ou aqui? É. Aqui. Tá. Aqui é o nome do tiozinho aqui, ó. Sim, mas onde define o nome dele? Aqui, ó. Em variáveis. Tá? Eu vou dar um zoom aqui, senão vai ficar ruim você ver. Peraí. Aqui. Cadê? Propriedades. Oxente. Eu acho Cadê que é em vai- código. Hã? Eu acho que é em código. Está escrito lá, vinculação, eventos, código. Não, mas não... Gerar código aqui, não, mas eu tenho o nome da variável, né? Aí, ó, nome da variável. Nome da variável, tá aqui, é dentro de código, nome da variável, perdão, é aqui mesmo. É dentro de código, nome da variável, tá? Muito obrigada. Nada. Voltando ao código. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos aqui dentro do método de cálculo, tá bom? Então aqui, método. Isso é sempre legal, para cálculo da média. Isso é um comentário feito por Marcos Costa, data 14/10/2020. Vocês vão pegar muito código assim. Somente os caras mais antigos, eles gostam muito de documentar isso. Tá? Descrever um método, tal, tá? O que ele faz direitinho. Vocês vão perceber, por exemplo, que é bacana utilizar isso, principalmente quando você trabalha com equipes, programação compartilhada, vamos falar assim. Várias pessoas vão utilizar essa parte que você está fazendo. Dá um exemplo simples. Quando você está trabalhando com a equipe de front-end e back-end, por exemplo. Os fronts geralmente vêm consumir o que você traz de programa, né? Então, se a gente fala de uma camada MVC, Model View Controller, a View é onde a galera dos front-ends trabalham, né? Eles vêm consumir o que os back-ends fazem, que é o quê? É a regra de negócio propriamente dita e a interação com o banco de dados, né? Então, para isso, é bacana que você tenha a documentação disso. Então, isso a gente vai fazer com bastante ênfase lá no módulo que vem. Posso até mostrar para vocês aqui um exemplo que a gente tem, só para vocês entenderem um pouco disso que eu estou falando, qual é a importância da documentação. Mas, por exemplo, aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ó? Então, aqui é PHP, tá? Mas, por exemplo, você vê, ó, eu tenho uma função, que é um método, que nem esse que a gente está vendo, e aí eu coloco lá, ó, usuários recebidos via post colocado em variável. Retornos possíveis. Então, o front-end, o cara que desenvolve lá, ele vai olhar essa documentação e vai falar, legal, ao receber uma função de desativação, o cara do back-end vai trazer 3 retornos possíveis, 1, 2 e 6. E aí o que acontece? O cara do front-end consegue trabalhar isso. Se trouxer 1, é porque foi feito com sucesso a função de desativação. 2, foi feita uma crítica que o usuário está em branco. E 6, dados não encontrados no banco. Então, o front-end lá sabe o que ele vai ter que mostrar para o usuário de acordo com a resposta recebida por aqui. Então, isso via o quê? Comentário.
E aí você comenta o código. Eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Validação, realizar instância, retorno, formato JSON. Para quê? Para que o cara lá que vai mexer nisso depois, receber os dados aqui, ele lendo essa documentação, beleza, ele vai me retornar isso aqui, então eu tenho que tratar dessa maneira, tá? Então isso é importante. Tá? Então, puder comentar, colocar os comentários, é interessante, tá? Isso faz a gente ter um código mais organizado e apto para quem vier ler depois e entender o que a gente está fazendo com certa facilidade. Bom, então vamos lá. O que a gente faz aqui? Olha só, a gente cria string, vnome e vmensa. A string, olha só que interessante. Você percebe que a palavra string aqui tanto na minha IDE quanto lá nas minhas notas de aula, não aparece em azul. E o double aparece, tá vendo? VN1, VN2, VN3, VN4 e V média. Ou média com acento é duro, hein? V média. E aí percebam vocês que ele coloca aqui um sublinhado meio cinza, né? Aqui na IDE. Ali não aparece na minha nossa de aula, por quê? É a mesma coisa, ele está dando um alerta, você está criando a variável, só que ela não é usada. É óbvio que ainda não, porque eu não atribuí nada a ela ainda. Mas voltando ao comentário que eu estava fazendo, ó, double aparece em azul e string aparece em negrito, normal. O que é isso? Mas não são tipagens de dados, então eu estou definindo as variáveis como string, ou seja, vão receber caracteres alfanuméricos, vamos entender alfanumérico como letra, número, a caracteres especiais é arroba, hashtag, e-comercial, trema, e essas coisas vão. Mas ele não aparece. Porque a variável string, o conceito de tipo de dado string, não é um tipo de dado nativo. Ele é uma classe. Tá? Então, por isso que não aparece em azul. E isso aí você vai perceber em uma pancada de linguagem de programação que é do mesmo jeito, tá? Lá no Arduino, que é a sequência do que a gente vai ver, se a gente determinar alguma coisa com string, também não vai ser como um tipo de dado nativo. Vai ser uma classe que dentro dela, ela pega aqueles dados e consegue demonstrar como caracteres, tá? Mas só uma curiosidade aí. O sublinhado está ali por uma questão de dizer, não utilizei essa variável ainda, mas isso a gente já vai resolver já. Bom, então aí você pode ser chato aqui, né? Declaração das variáveis. Marcão, você está colocando cedilha e acento tiozinho? Sim, porque nos comentários eu escrevo da forma que eu quiser, tá certo? Não, Rafael, você usa a ideia que você quiser, mano. Fica tranquilo, tá? Tá, então na parte de comentários, vocês podem utilizar e ser da forma mais clara possível, tá? Uma boa prática é a questão de gosto, tá? Tem pessoas que fazem esses comentários em inglês já, não em português, tá? Isso aí vai de cada um. Tem pessoas que tem usuários também, vocês vão ver muito isso, que vai estar assim, vname, vmessage, essas coisas, tá? Isso vai muito da equipe de desenvolvimento, tá? Então, tem caras que gostam de criar as variáveis já em nomenclatura em inglês, e tem gente que... Então, vocês vão pegar esse tipo de coisa também no dia a dia de vocês, tá? Vai ser bem comum. Eu, geralmente, trabalho com os nomes de variáveis em português, tá? Por uma questão de sempre ter utilizado isso, mas pode ser que você encontre equipes de desenvolvimento que já montem essas coisas em inglês, tá? Só para a gente um adendo aí. Depois, o que a gente faz, né? Então, a gente declarou as variáveis que vamos trabalhar. E outra coisa também, a parte sensitive da coisa, né? Eu preciso tomar cuidado. Olha lá, string minúsculo ele não aceita, tem que ser maiúsculo.
double maiúsculo, se for aqui, ó. Ele até aceitou, mas ele aceitou como tipo nativo de dados, porque é uma outra frescura do Java, mas não vem ao caso agora. Double. Então, ou seja, ele é sensível até a todos os tipos de caracteres, tá? Dentro das suas funções, de acordo com o dicionário da linguagem. O Arduino é assim, tá bom? Então, ele também é chato nesse aspecto, vocês vão ver. Se eu não definir do jeito que ele entenda, ele interpreta e diz que é um erro, tá? Então, vamos lá, atribuindo os valores dos objetos, né, que a gente criou às variáveis. Então, ou seja, o que a gente vai fazer aqui nesse momento? Nós vamos pegar o que criamos aqui, por isso que nós tivemos que dar os nomes para cada elemento desse, e vamos atribuir esses caras às variáveis, tá? É esse o trabalho que a gente vai fazer. De uma forma bem simples, eu vou pegar o vNome, que é a variável nome que eu criei ali em cima, e vou atribuir a ela quem? O jnome.getText. Então, o que é? Isso aqui é uma função do Java que vai olhar dentro desse objeto que nós criamos lá no código em variáveis, demos o nome para ele, aquele nome que está lá. Então, é esse nome vinculado aqui no nome da variável. Opa, perdão. Cadê o... Aqui, ó. No nome da variável. Aqui, ó, jnome. Tudo bem? Então, esse elemento que eu colocar aqui vai ter que ser vinculado no meu código, sempre, tá? Por isso que é importante eu vincular. E vincular com nomes que me tragam remetência que vai guardar aquele dado. Então, é sempre aquela coisa que a gente fala em criação de variáveis, né? Eu vou dar o nome de uma variável que, obviamente, ao ler aquela variável, eu vou entender ou ele vai me dar uma intenção do que ela vai armazenar. Tudo que você denomina, tudo que você determina nomes dentro de programação, procurem fazer dessa forma. Porque isso aqui, lá na frente, vira uma maçaroca de código. E na hora que você for ler isso, como que você vai tratar esse tipo de coisa? Pelos nomes. Eles vão fazer remetência ao que você está fazendo. Então, cuidado com isso, tá? Então, vnome igual ao jnome.getText. Então, ele pega o texto que está dentro daquela caixa de textinho lá e joga dentro dela. Bom, ele vai agora para o vn1. Então, simplesmente poderíamos fazer assim, ó, jn1.getText. E fazer isso. GetText? É isso mesmo. Só que olha só o que ele fez aqui já para desafiar a gente aqui, ó. Ele deu um vermelhão aqui na nossa orelha aqui, ó. Quer ver, ó? E muitas vezes a gente, caramba, o que está acontecendo? Olha lá. Tipos incompatível. String não pode ser convertida para double. O que ele quer dizer com isso? Vamos interpretar o que ele está dizendo aqui para nós. Ele está dizendo o seguinte, amigão. Você criou uma variável N1 e você diz que ela é double. Certo? Só que o conteúdo desse cara aqui é texto. Aí você pode perguntar se Java é Zé Ruela. Por quê? Quem falou que eu vou pôr um texto lá? Eu vou pôr um número, cara. O cara tá me tirando? Não, mas aí não é que ele tá te tirando, é que ele é chato mesmo. Todos os objetos que você cria aqui, que recebam valores, ele subentende que é texto. Isso é dele. Então, você quer mexer com ele, se adapte a ele. Exatamente. Então, eu preciso fazer uma conversão para isso. E percebam vocês uma coisa aqui, ó. Tá vendo o vnome? Se eu viesse aqui, ó, e por acaso fizesse isso aqui, ó. Agora ferrou tudo.
Viu que o erro desapareceu? Por causa da tipagem de dados. Sim, isso, exatamente, exatamente. Tem, amigo. Mas não é o objetivo, eu só pus aqui para mostrar para vocês. Então vamos voltar o VN1 para onde ele tem que voltar mesmo, para a gente não azedar o pé do frango aqui. Para isso que tem essa desgama toda aqui, ó. Eu tenho que dar o quê? Bom, é um double, cara. Então eu vou dar um double da classe double. Então tem uma classe double dentro do Java. Dentro dela eu tenho um método chamado parse double. E olha aqui embaixo, ele já dá sintaxe para mim. O parse double, ele fala que eu tenho que pegar um objeto do tipo string nele. Perfeito para o que a gente precisa. Porque essa porcaria aqui é string já. E jogo ele. Então o que ele vai falar? Dentro da classe double, pegue lá o parse double, que é conversão, pega esse infeliz aqui e converta ele. E pegue jogando dentro dessa variável. Tudo bem? É isso que ele faz. Obviamente, vocês não estão vendo eu fazer isso. Eu faço isso com todas as minhas notas. Então, pronto, beleza. Estou com os valores recebendo doubles. Por que é double parse double? Sim, porque é assim, ó. Internamente no Java, quando você faz esse double, vai ter assim, ó. Deixa eu ver como que eu posso... Deixa eu abrir um editor aqui do lado, que a gente possa fazer uma brincadeira aqui. Não, não. É sempre a pergunta que a gente faz, né? Não. Eu fico revoltado porque não pode, cara. Ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu abri o Visual Studio Code, vocês já estão manjados de mexer com ele, né? Então. Mas, por exemplo, aqui, ó. Eu vou ter. Quando eu faço double, ponto, parse double, é porque eu tenho assim, class double. Que nem aqui, ó. O que ele está fazendo é exatamente isso, ó. Class tal, por exemplo. Vamos jogar um public aqui, vai. Public class double. Aquele primeiro double, ele vem numa classe double do Java. Tudo bem? Ele entra aqui, ele instancia isso. O que é instanciar em orientação a objeto? É você pegar aquela classe e trazer em evidência para ser utilizado. Tudo bem? Você vai sair de casa, você precisa do carro. Putz, eu vou ter que instanciar o carro, ou seja, pegar o carro para que eu possa entrar dentro e ir aonde eu preciso ir, tá? Aí aqui dentro tem lá um public, que nem aqui, ó. Deixa eu fazer os dois atrelados, porque aí vocês vão entender, ó. Public class, aí eu tenho lá um public parse double, aonde ele recebe uma string. E aí aqui dentro, ele pega essa, vamos pôr aqui uma variável, sei lá, vou chamar de conteúdo, é uma string. E aí ele pega dentro desse conteúdo, e aqui dentro ele faz toda a conversão, de jogar esse cara para um valor double, e aqui no final ele dá um return, sei lá, valor convertido. Puta, então peraí, vamos ver se eu entendi o que você falou, Marcos. Você está dizendo que quando eu chamo esse cara, perdão, aqui,
ele vai em um outro lugar, que é aqui, numa classe, abre essa classe, dentro dela tem um método, ou uma função, vamos falar assim, e dentro dela ele faz essa conversão e me retorna. E é o valor que entra nessa variável, é justamente isso. Vou dizer para vocês mais, isso aí no seu dia a dia vai ser a coisa mais comum do mundo em fazer. É que isso aqui já são funções prontas do Java. Mas você pode criar a sua, eu posso criar a minha, com certeza. Por exemplo, eu poderia criar aqui, ó. Sei lá. Vou pôr um exemplo aqui, só para, tá? O V cálculo nota vai ser igual a quem? A uma classe chamada Marcos ponto calcula média. E o que eu passo para ele? VN1, VN2, VN3 e VN4. Aí eu venho aqui e crio um cara aqui, public class, sei lá, Marcos. Aqui eu pego quem? Public calcula média. E aí eu ponho aqui, aqui é o contrário, tá? Double VN1, vírgula, double VN2. E crio. E aqui dentro eu efetuo o cálculo e eu dou um return aqui na média. Cria a minha. Ponto. Aqui nesse código, eu estou apontando na tela como se eu estivesse na sala de aula. Nesse código que vocês estão vendo aqui, que eu estou mostrando para vocês, vocês veriam somente isso. Mas por trás, você faria isso e já teria isso aqui pronto. Por quê? Porque quem precisasse dentro do meu programa, ou dentro da minha estrutura, da empresa, por exemplo, da minha programação, bastasse eu fazer a instância disso e qualquer programa poderia utilizar a mesma função, ou o mesmo método. Tá? Isso é reaproveitamento de código. Tá? Então, quando acontece essas coisas bem doidas aí, é isso justamente que ele está fazendo, tá, pessoal? Então, de novo, vocês criam as suas funções, podem criar à vontade, como é o exemplo do que eu estou mostrando aqui, como a gente utiliza já as nativas que eu tenho dentro da minha linguagem, e o Double é um desses casos. Tudo bem? Deu para entender isso aí, pessoal? Exatamente, Matheus. É exatamente isso aí. Meio doido, né? Mas é exatamente isso. Como é tipo de dado, fica esquisito, né? Falar isso, mas é exatamente isso que você falou, tá? Eu já falei, essa área aqui não é para gente normal. Falei já no primeiro dia de aula. Então, olha lá. Então, fizemos aqui, atribuímos os objetos, tal, aquela coisa bonitinha. Então, oi, Daiane, não entendeu muito bem ainda? Tá. Esse cara é um cara que recebe texto. Beleza? Quem colocou? Quem deu? Célia, tá bom. Então, essa parte o que tem aqui dentro dessas caixinhas, o Java sempre entende como texto de forma nativa, beleza, né? Isso deu para entender, né? Beleza, show. O getText. Isso, exatamente, Matheus. O getText, o que ele faz? De novo, ele vem aqui nessa tela, na hora que você digita,
Ele pega o conteúdo que está aqui dentro, José, Maria, Pasfunço, Clemilda, sei lá quem foi, e pega esse conteúdo desse objeto. Então você manda ele lá, pega aquele cara que está dentro da caixinha de texto. É isso que esse cara faz. Tá? Dentro das linguagens de programação, das outras que vocês verão, cada uma tem uma propriedade para isso. Isso vai dar do dicionário de cada linguagem que vocês forem trabalhar, beleza? Beleza. Então, eu tenho um texto aqui. Só que... Deixa eu voltar aqui. Vou tirar, tá? Ó, vou tirar. Tirei. Aí ele dá erro, tá vendo? Caramba, meu, como que ele dá erro? E aí foi o que a gente estava comentando. Ele dá erro por quê? Porque o VN1, que é esse elemento aqui, que é a variável que vai guardar a nota 1 vinda da tela, através do jn1.getText, ele é um quê? Ele é um texto. Lembra que a gente acabou de falar isso? O Java interpreta como um texto o seu conteúdo. Só que o que está acontecendo aqui? O Java está falando assim para você. Meu, você está pegando um texto e está tentando jogar esse conteúdo de texto numa variável numérica. Tudo bem até aí? Então, é o quê? É tipo incompatível de dado. Então, ele não entende, tem que ser cada um no seu quadrado. Bom, qual que é a solução para isso? Eu preciso pegar esse cara e convertê-lo. Eu preciso fazer o Java entender que o conteúdo que vai ter nesse cara é um número. E ainda esse número é um número real, é um double. Putz, Guilherme, para quê? Para que os dados se tornem compatíveis. Para eu fazer isso, o Java tem um cara que me ajuda a fazer isso. Eu tenho uma classe double. Dentro dessa classe double, imagina a caixa, lá uma caixinha de coisas, uma caixa separada chamada double. Eu vou abrir essa caixinha e dentro dela vai ter um comandinho, vamos falar assim, para ficar mais simples, chamado parse double. Então eu pego a caixa double, dentro dela eu tenho um conteúdo chamado parse double e falo para ele assim, ó, amigão, eu olho que esse parse double que ele faz, o que ele faz? Ele pega elementos que é texto e converte para número. Tanto que sumiu o cara que está embaixo. Por quê? Porque não importa o que estiver aqui, ele vai tentar converter para número. Por quê? Quem faz isso? Esse cara aqui. Então eu faço uma transformação desse dado. Ficou mais claro? Daiane, entendeu? Legal. Não esquenta, Java é chato assim mesmo. Né? Fica esse baita palavrão aqui, simplesmente para a variável poder ver ele 1, eu poder colocar um 7.5 nela. Só para isso. Tá? Mas faz parte. Beleza, então. Feito isso, aí eu vou fazer a continha. Que como que é? Babinha. V média é igual a VN1 mais VN2 mais VN3 mais VN4 dividido por 4. Obviamente, aí eu tenho que usar aquela coisa que a tia da quinta série de matemática fazia. No meu caso, era a professora Maria Cecília.
que era isolar, né? Porque senão na matemática, se não tem associação, ele pega e faz isso aqui primeiro, depois soma o resto, aí dá uma verdadeira cagada aqui. Ele tá dando um erro aqui porque eu esqueci do ponto vírgula aqui, ó. Então, pus o ponto vírgula. E olha só, todo erro que ele dá, você para no mouse, olha lá, ele te ajuda. Tá, ponto e vírgula expected. Ou seja, eu estou esperando um ponto e vírgula. Cadê? Estou aguardando. Você põe e ele cai fora. Tudo bem? Beleza, fiz a média. Show de bola. Deixa eu apagar aqui. E olha só que interessante. Tá vendo aqui em cima? Tá cinzinha. A partir do momento que eu faço a média, ela some. Só o média fica ainda, porque o média está recebendo o valor ainda. Eu não impliquei nada nele ainda. Tá vendo? Olha só que interessante, ó. Tá vendo? Até nisso ele me ajuda. Se você começar a prestar atenção nessas coisas, isso é tudo técnica, pessoal. Que muitas vezes a gente fica perdido que nem uns loucos aqui, né? E a gente não consegue distinguir algumas coisas. Mas programação, gente, é tudo lógica, é tudo uma coisa encaixadinha na outra. Meu, se você encontrar uma linha assim, cara, você fala, meu, eu não tô vendo erro, cara, não acho erro. Meu, tem um erro nessa linha. Mas eu não acho, eu tô há 3h30 olhando para esse código e não acho. Cara, vai tomar um banho, vai tomar um café, vai dar um rolê, salva isso aqui, volta depois, chama um colega. Mano, olha essa porcaria. Hoje aconteceu isso comigo, meu. Tinha uma variável que tava voltando nula e eu vi a porcaria do valor na minha cara. Eu fiquei meia hora. Mas eu tava trabalhando com procedure em banco. Eu passava o valor sozinho, vinha o valor. Quando eu mandava ele somar com o cara, vinha nulo. Falei, meu, como que pode um negócio desse? Tal, 1h30 se matando com isso, eu não achava o problema. Eu olhava e falava, mano, a lógica tá certinha, velho. O que tá acontecendo? Eu vou preencher essa variável, que ele vai lá num método, que nem esse aqui que a gente fez aqui, do double parse double. Ele vai em outro lugar, carrega um dado e traz. Eu mandava ele somar com uma outra variável, dava pau. Falei, mano, não é possível. Aí o que eu fiz? Fui lá e peguei um colega. Falei, mano, vem aqui. Expliquei o que nem eu tô falando pra você, expliquei o que eu fiz. Ó, dá esse pau. Ele não tem muito sentido mesmo. Então, dane-se. Eu vou ali no banheiro, vou tomar água e volto. Aí, mano. Beleza, aí fui no banheiro e voltei. Quando eu passo, tô vindo no corredor, olho pra minha mesa e tá lá dando risada. E é sempre algo bem idiota. Aí cheguei na mesa e falei, putz, Marcão, você não sabe. Ele tá vindo em branco porque o método que você tá passando, buscando a informação lá numa outra função, ele não tá retornando nada. E aí, nulo, isso no banco de dados, tá? Quando você soma qualquer coisa com valor nulo, ele assume nulo. Eu falei, a mãe dele tá bem, a família tá tudo beleza, né? Aí na hora que você conserta esse erro, beleza, roda lindo. Você faz a conta no papel, porque eu gosto de fazer, você pega aqueles dados que teria que vir, pega no papel, calculo, bati, tinha que dar 1.610, calculei 1.610, na hora que eu rodei, 1.610, ponto, já era. Então, né, então a gente tem que tomar esse cuidado, ela sempre tem uma cagada, sempre. Como eu faço isso? Se você tá muito tempo com o olhar viciado, vai dar uma volta depois, olha, ou chama alguém para olhar esse código para você. Mano, olha isso aí para mim, me ajuda. É batata, galera. Há 20 anos trabalhando com isso, há mais de 20 anos trabalhando com isso aí, não tem coisa melhor. VMédia, e aí a gente faz o VMensa. Deixa eu ver. Peraí. É rir para não chorar, é isso mesmo. Não, então, Evelyn, é isso aí, ó. Só no outro dia mesmo, né, Matheus? É isso mesmo. Às vezes tem que dar uma relaxada, não tem jeito. Evelyn, como você trabalha com isso todo dia, você sabe bem isso que eu tô falando, né?
Às vezes demora um dia, 2, 3. Eu já fiquei uma semana enroscado com problema e depois quando você faz, é como o Matheus fala aí depois, é rir para não chorar mesmo. Você tem como colocar um marcador no mouse depois que, por gentileza, tá muito... tá dando muito delay. Tá bom. Beleza. Eu vou providenciar isso, é uma boa ideia que você me deu. Beleza, Renan, obrigado aí pela dica. Não é bem assim, né? A programação é a arte de criar bugs e erros. A gente tem que se adaptar, né? É um de cálculo de média, Sérgio. Tá nas notas de aula, a gente começa ela na página 14. Essas notas de aula tá na aula passada, eu só tô terminando, já subi? Não subi ainda. Vou subir essas notas de aula, essa atualização hoje lá também, tá? Mas da aula passada eu já estava dizendo. Não, professor, eu não estou achando as gravações e eu não estou achando, eu que não estou achando esse material. Tá, não, tá dentro do... Antes da aula do Luiz Felipe. Tá aqui, ó. Introdução ao Java aqui, ó. Em arquivos. Tem aqui, ó, notas de aula de TP 16/9. Tá aqui. As de hoje eu vou postar aqui dentro. Continuação Java, vai ter a parte de arquivos. Eu vou colocar aqui, tá? Aí você vem em arquivos, vai ter essas notas de aula todas atualizadas. Pode vir pegar essa daqui de hoje, que tá desde a primeira aula nossa até hoje. Valeu, professor. Obrigado. Falou. E esse programa que tá no exemplo aí que o senhor está trabalhando, qual é o nome dele? Esse aqui? Sim. É o NetBeans. Obrigado, professor. Tá aqui, nas notas de aula tá até lá e tá dizendo até como o que faz para baixar, tá bom? Ok, obrigado, professor. Nada. Bom, seguindo, depois que a gente fez aqui no VMensa, aqui, ó, o que a gente faz aqui? Eu criei uma mensagem padrãozinha aí, só para exibir para o usuário. Aí eu coloquei lá assim, ó, a média para o aluno do espaço mais V underline, V nome, não sei com underline, que eu trabalhei com underline hoje o dia inteiro, mais espaço é mais V média, ponto e vírgula. O sinal de mais aqui no Java, quando a gente está tratando com strings e variáveis, isso aqui é concatenação. Então, o que ele vai guardar dentro dessa mensagem? A média para o aluno, ele colocou lá dentro dessa variável que pegou do JNome lá. Paulo Arlindo. Vai vir lá, a média para o aluno Paulo Arlindo é a média que ele calculou aqui. Tudo bem? Então, eu já montei. Já estou... Calculo a média e já mostro para ele a mensagem de retorno. Tá? Então, aqui eu faço a mensagem de retorno da média. Tudo bem? Beleza. Feito isso, aí eu vou fazer o quê? Efetivamente mostrar isso para o meu usuário lá, que é o quê? Informar ao usuário a média calculada. Para isso, eu vou usar o JOptionPane agora, que foi o cara que eu importei lá em cima. Ponto. Show. Message dialog. Ou mostre a caixa, a mensagem de diálogo, perdão.
Message show. Deixa eu ver se eu escrevi certinho. Message dialog. Eu acho que eu escrevi alguma coisa errada. Ponto. Show. Olha lá, ele vai me dando as opções aqui, ó. Message. Aqui, ó. Diálogo. No. Agora vamos lá no JOption Pane lá. Bom, ele tem os de confirmação. São os tipos os métodos que eu tenho dentro desse objeto, tá? Então eu tenho 4 caras. O Confirm Dialog, que solicita a confirmação como yes, no e cancel, tá? O input, isso aqui que ele vai abrir. Ele vai abrir uma janela com esses 3 botões, tá? Yes, no e cancel, tá? Show Input Dialog, ele vai abrir uma caixa de mensagem onde você vai digitar um textinho. Tudo bem? Message Dialog, que é o que a gente está fazendo aqui, que ele simplesmente vai informar o usuário, só vai dar uma mensagem na tela falando, olha, aconteceu isso e isso. Beleza? Show. Beleza. Não pergunta nada, é só informativo. E a Option Dialog, que é a junção das 3 acima, e isso aí eu consigo programar em tempo real. Os parâmetros. O primeiro deles é o Parent Component, que é a composição aqui do que ele, desse cara aqui que ele está mostrando aqui, ó, tá? Esse primeiro, eu sempre deixo como null, eu nunca utilizei esse cara, que define da caixa de diálogo, onde aparecerá todo o conteúdo. Há 2 maneiras de definir caixa de diálogo. A primeira você mesmo cria, utilizando os conceitos da classe JFrame, que é o que a gente vai fazer. Quer dizer, é a segunda opção, perdão. E a segunda, você define esse parâmetro como null e o Java já gerar uma caixa de diálogo padrão dele. Então, que tem como você moldar isso, tem algumas opções. Eu sempre jogo aqui, tá padrão. Eu nunca, sinceramente, mexi nessa parent component, tá? Então, por isso que é o primeiro parâmetro como null que está vindo aqui. O segundo é a message, ou seja, é a mensagem em si. Então, aqui, nós vamos passar aqui quem? A variável mensa. Então, v mensa. Certo? Que é o segundo elemento. O terceiro, o message type. Define o estilo da mensagem. Ela pode expor a caixa de diálogo de formas diferentes, dependendo do valor. Você pode fornecer um ícone padrão. O error, uma de erro, que vem um xizinho. Information, que é um ponto de exclamação, se não me engano. Warning é um triângulo com um ponto de exclamação no meio amarelo. Question é um ponto de interrogação. E o plain message, eu não lembro o ícone que é. O que a gente vai usar para, nesse caso nosso, é o JOption Pane Information Message, vai ser de informação. Porém, eu acho que eu devo ter pulado alguma coisa. Não. Tem o title, que é o título. No caso aqui, informações, tá? Aqui fica livre, que é o que vai aparecer na parte de cima da caixa de texto. E, por último, o tipo de caixa que vai aparecer. JOption Pane information message. Dou um ponto e vírgula aqui. Só que ele chiou aqui. No string. Eu esqueci algo? O que eu esqueci aqui? No vmensa, informações. JOption Pane. Information message. O que eu errei aí, Cauã? Professor, tá faltando... verdade. Obrigado, amigão. Obrigado. Message. Opa.
Muito bem. Na verdade, eu sabia, estava testando vocês. Mentira, sabia nada. Beleza, então, show de bola. Muito bem. Certo? Então, beleza. Aí o meu botão eu fiz, show. O de cálculo. Já estamos com a mão na massa aqui. Vamos fazer rapidinho aqui o botão de limpar. Então, calcular e o limpar. O limpar tá aqui, ó. JBTN limpar action performance, ou seja, eu vou pressionar. Então, vamos fazer aqui. Limpando o conteúdo dos JTexts utilizados. Que a ideia é o quê? Quando ele bater no botãozinho limpar, eu limpar toda a telinha para ele. E aí é muito babo. Eu pego aqui o JN... Opa! JN... Esse método você criou clicando 2 vezes no botão ou você escreveu o nome da classe? Não, é do método. Classe é uma coisa, método é outra, hein? Desculpa. Eu cliquei 2 vezes, ele já abre, automático. Mas se eu não tivesse, eu teria que... Então você criou um botão antes. Nossa, me perdi. Sim. Aqui, ó. Esse botão aqui, ó. Tá vendo? Ah, tá bom. Aí que eu fiz, só bati 2 vezes nele, ele foi para lá, ó. Caiu aqui dentro, tá vendo? Tá bom. Beleza? Nada. Olha lá. O get é para quê? Pegar o texto, né? Ler. Aqui agora eu vou ter que dar um set. Text. Para quê? Para ele ir lá naquela caixa de texto e colocar o conteúdo. Se eu colocar aqui Marcos, o que ele vai fazer quando eu bater o botão? Limpar. Ele vai lá no objeto JN1 e vai jogar Marcos lá dentro. Mas não é o meu objetivo, eu quero limpar. Então eu jogo o quê? Abro e fecho aspas, para jogar nada lá dentro. Limpa. O que estiver lá, joga o conteúdo vazio. E isso eu faço os 4. E o JNome. Também. Pronto, lindo. Aí, para ficar bonitinho mesmo, o que eu falo? Eu coloco o cursor, que é aquele problema daquele meu usuário que eu falei para vocês no começo da aula, com foco no nome. Eu dou lá um jnome.request focus. Ele vai jogar para lá. Bateu no botão limpar, ele vai pegar todos esses objetos, vão limpar todos, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, o JNome, e ainda vai pôr o cursor piscando dentro do meu nomezinho lá. Certo? Então aqui embaixo tem alguns os botõezinhos, né? Um padrão que eu expliquei ali para vocês anteriormente. E aí acho eu que deveria funcionar isso. Vamos ver? Vixe, agora aqui é a porca que torta o rabo. Vamos ver se vai abrir. Run. Aí, abriu aqui um caboquinho aqui, ó, bem sem vergonha. Vou dar um zoom aí para melhorar a coisa. Então, ó, ele abriu aqui. Nome do aluno. Zé Tonhão. Então, o Zé Tonhão tirou um... Vamos trabalhar pelo mais fácil. É 7, 7 e 7 e 7. Para a média dá 7, certo? E aí, vamos calcular. Pau. Ó, que bonitinho. Olha lá. A média para o aluno Zé Tonhão é 7. Dou ok. Limpo. Olha lá. Ele limpou todos os elementos e posicionou o foco lá no meu nome do aluno. Tudo bem? Esse código que a gente viu até esse momento era para fazer esse tipo de coisa.
Tudo bem? Meus amigos, alguma dúvida? Até porque a gente tinha pedido aí já na última aula. O meu não funcionou. O que aconteceu, Wellington? Dá algum erro? Ele te xinga? O que ele faz? Tá, faz assim, amigão. Dá um Shift F6 para executar esse cara. Shift F6. Tenta ver se vai. Nossa, agora foi. É só Por que o meu não funciona? O meu também estava parado. É porque quando você dá um Shift F6, ele recompila o cara, entendeu? Uhum. E aí ele... Não esquenta, isso aí acontece nas melhores famílias. Isso. Tá? Por via das dúvidas, quando não rolar assim, faz um Shift F6 que dá jogo. Tudo bem? Senhores, beleza? Isso, foi, Renan. Aula 4, se não me engano, foi isso. Alguma dúvida até aqui? Então, isso aqui é né? Super feio pra caramba, né? Ridículo, porque... Ridículo modo de dizer, né? Sim, pode deixar, Rafael. Vou sim. Na sequência da aula aqui já vou fazer isso. É óbvio, né, senhores, que aí a gente caçar problemas é fácil, né? Então, por exemplo, aqui, né? Calcular. Tá vendo? Aí ele já dá erro aqui, ó. Tá vendo? Deu pau, ó. Olha o monte de erro que deu. Mas por que esse erro? É simples dizer, porque eu não tenho valores nas variáveis. Sim, a gente vai brincar com algumas coisas aí, cara. Então, o que a gente precisa também fazer? Críticas nesses caras. O que é crítica? E crítica é a nossa praia também, galera. O que é antes de qualquer ação, o erro a gente sempre tem que estar na frente dele, óbvio, né? A gente não tem que deixar o erro acontecer. Porém, nesse caso aqui a gente não conseguiu. Até de propósito para a gente poder entender. Então, eu posso colocar algumas críticas aqui. Por exemplo, ó, eu posso, até daria para fazer assim, ó, nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Eu bato aqui, ó. Ele até mostra para mim, a média para o aluno é 2,5. Até acabou dando certo, tá vendo? Eu não coloquei o nome dele, tá vendo? Não apareceu o nome. Ele concatenou um espaço em branco e mostrou lá, ó, 2,5. Tá? Mas a gente pode criar críticas para isso. Quando bater nessa média de aluno, eu vou fazer uma validação. Tem nome de aluno digitado? Ah, não tem. Então dá um erro na tela dele, dá um... Esse cara aqui, ó. Dizendo aqui, ó. O nome do aluno não foi informado. Porque aqui a gente fez o nosso programinha e rodando na melhor das situações, que é preenchendo todos os dados e os dados, né, numérico e assim por diante. Nesse caso, não aconteceu isso. Tá? Então, a gente vai melhorar isso. Isso dentro do nosso dia a dia é mais uma técnica que a gente tem que ter, que é o quê? Por mais simples e besta que a tela seja, vamos falar assim, o conteúdo sendo pedido, se é possível fazer validação nele, façamos. Nunca conte com essa coisa assim, o usuário sempre vai informar o nome. Eu digo para você, multiplique isso por -1. Que quer dizer o quê? O usuário tentará deixar esse campo em branco. Sempre trabalhem com o pior cenário na hora de fazer críticas em telas ou críticas em programação.
Sempre trabalhe pela pior situação. Ah, ele vai fazer alguma coisa. O usuário é a pior raça que tem, senhores. Sempre pense por esse lado. Tudo bem? Bicho. Os caras são terríveis. Professor, Oi, tem um usuário pior do que o usuário. quem? O filho do usuário. Vai dizer que ele está errado? É. Mas não, todos eles. É difícil. Tem usuário que é difícil. Tem usuário que é metido a saber programar. Eu já peguei umas peças dessas já. Então é difícil. Professor, uma vez eu vendi um computador. Tava na caixa, eu cheguei lá, instalei, tirei da caixa, na frente do dono, deixei tudo bonitinho lá. 2 dias depois, eu fui chamado. Cheguei lá, o botão estava afundado. O botão liga, desliga. Aí a mãe perguntou, por que esse computador dá problema? Brincadeira, né? Não, mas é usuário. É usuário. A gente vê cada coisa, bicho. Uma vez a gente foi fazer manutenção numa máquina de um usuário foi embora. Ele ia de manhã, ele pegava 2 copos de café, aqueles copinhos de plástico, grandinho assim. Nossa. Pegava logo cedo, lotado de café, e aí muitas vezes você ia lá no... Isso às 7 horas da manhã. E muitas vezes você ia lá na sala onde ele trabalhava, 3 horas da tarde, tinha um copo e cheio ainda que ele não tinha tomado. E pior que ele tomava. O negócio já, terrível. E aí esse rapaz, ele foi embora da empresa. E aí pegaram a máquina dele para retirar do lugar, tal, e aproveitar como é uma máquina antiga, foi dar uma limpada nela por dentro. Quando o pessoal abriu, sem brincadeira, eu sou de desenvolvimento, né? Eu não sou da parte de info. Os caras foram lá no setor e falaram, Marcão, vem aqui olhar isso aqui, mano. Você não acredita. Quando a gente chegou lá para olhar, tinha café dentro do computador, pra você ter ideia. Nossa. Café, raça de café dentro da CPU, assim, na parte de baixo da CPU. Então, assim, usuário é usuário, gente. Não, eu não me surpreendo com mais nada, não. Deve ter dado café para a máquina beber, sei lá. Professor, tem 2 coisas que estragam o computador, independente dele ser novo ou já tem bastante tempo. É formiga, que o Brasil importou, desde que começou a entrar equipamento de informática no Brasil, e a barata. A secreção, o que a barata expõe, ela corrói Os componentes. os componentes. É incrível. Ah, legal. É bom saber disso. É horrível. E quando ela coloca aqueles ovos, aquela gosma em volta, corrói a placa. Eu já peguei placa aceleradora aqui de 4 GB detonada. Imagina, prejuízo. Caramba. Impressora por fora novinha. Quando eu abri, nossa, tem comentário. Então, caramba, eu não sabia disso aí, não. E a formiga... Ah, tá, e tem um rato também, porque os cabos, tem cabo lá dentro, ele... Se alguma vez se der, assim, só para teste, pegar um cabo e morder, você sente um docinho do verniz que é colocado. E as placas têm verniz também. Então eles gostam. A formiga, rato. Isso. Caramba, ainda bem que o meu computador fica no off, senão avião. Você é doido. Bom saber. Imagina a empresa. Então. Não, eu fico imaginando lá na Simbal, por exemplo, porque tem muita área que... Somente chão de fábrica, né? É complicado. Caramba, bom saber. Bom, pessoal, a ideia então agora é que a gente melhore esse nosso projeto, tá certo? Então, a gente fez esse overview, terminamos, rodamos para poder ter um entendimento, a explicação. Pelo que eu estou vendo aí, a galera entendeu, né? O que pontuamos. Agora, nós vamos melhorar esse nosso código. Então, para a nossa próxima aula, o que a gente vai trabalhar?
eu vou melhorar um pouco mais essas notas de aula aqui, tá? Mas só para a gente poder já ter uma visão do que a gente vai trabalhar. Melhorando nosso projeto de acordo com técnicas de programação e novas exigências do usuário. Sabemos que um projeto pode sofrer alguma alteração a pedido do usuário, ou até mesmo nós, como desenvolvedores, né, podemos melhorar ou alterar esse programa de acordo com uma necessidade que julguemos necessária. Nesse primeiro momento, vamos dizer que o usuário do nosso sistema adorou a implementação, mas quer acrescentar o seguinte processo ao mesmo. Gostaria, isso é dizeres do usuário, tá? Gostaria que após o cálculo da média, o sistema informasse se esse determinado aluno foi aprovado ou reprovado. Teria possibilidade? O que nos remete nesse momento é entender o problema e enxergar o que esse usuário entende em aprovado ou reprovado. Ou seja, ele precisa nos informar uma faixa de média para que possamos dizer ao nosso programa como será realizada essa verificação. E aí nós, como analista, perguntamos, sim, existe a possibilidade, mas você precisa me informar qual faixa de valores nessa média nosso sistema deverá considerar para que isso aconteça. O usuário entende a pergunta e diz, vamos considerar que os alunos que obtiverem uma média igual ou superior a 5 estarão aprovados. Caso contrário, estarão reprovados. Pode ser assim? Nesse momento, a gente tem a informação necessária para implementarmos o nosso projeto de acordo com as exigências do nosso usuário. E falamos para ele, perfeito. Com isso, agora conseguimos efetuar a alteração que pedisse. Assim que terminarmos, voltamos a conversar. Mas não esquenta não, dali 5 minutos ele vai te ligar perguntando se está pronto. Tá? Para nós agora, refletir sobre nossa conversa com o usuário e entendermos como alterar esse projeto com o menor impacto possível na estrutura já criada, é fundamental para investirmos um tempo mínimo na readequação do mesmo. Por isso que sempre é importante investir, eu não falo perder nem gastar, investir um tempo maior pensando em que fazer, para no futuro não termos o retrabalho. Pois isso ocorrendo, perderemos um grande tempo com essa nova adequação. Então, é o que a gente comenta. Hoje mesmo tinha uns meninos que trabalham com a gente lá, estavam mexendo numa função e não dava certo nem a pau a função. Aí você vai olhar os meninos, eles ficam chutando. Não, acho que eu vou fazer isso aqui agora. Puf, vai funcionar. Puf. Fala, pensa primeiro antes de fazer qualquer coisa. Tenta entender o que você fez, o que você codificou, cara. O que você precisa de resultado. Não sai chutando. Senão você vai ficar o dia inteiro chutando aqui e não vai chegar a lugar nenhum. É a mesma coisa com a gente, porque a gente só perde tempo. Eu costumo dizer, a gente só fica patinando e não sai do lugar. Então, investe um tempinho, olha, concentra, pensa um pouco. Eu vou fazer assim, assado, para dar esse resultado. Beleza, aí você implementa. Se não, bicho, a gente perde tempo à toa, tá? Então, na próxima aula a gente vai fazer essas validações, tudo bem? Que eu falei aqui. Dessas validações e depois a gente vai fazer essa parte de crítica de média, porque aí a gente vai trabalhar com a função C, tá? O if then else aí. Tudo bem? Beleza, pessoal? Eu vou subir esse material nas notas de aula. Tudo bem até aí? Beleza, pessoal? Combinado entre nós aí, semana que vem a gente pega a partir daí. Validar esses caras e acrescentar essa parte aqui. A gente faz passo a passo, implementa aí, que depois eu vou pedir lá no final um exercíciozinho aí para vocês. Tranquilo até aí, beleza? Deixa eu descompartilhar a tela aqui só para poder fazer a chamada, porque tem gente que não quer aparecer na